Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos, que nos sintamos aí envolvidos pela espiritualidade amiga, que certamente há de nos acompanhar e de nos inspirar no estudo desta noite. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento aos nossos estudos da obra Calma, do benfeitor Emmanuel, já enviando aqui o nosso abraço aos amigos e amigas que nos acompanham, o Ronaldo Santana aqui no YouTube, a Cristina Saad, a Rosana Cruz Lira, a Cecília Camagos, o Mário Domingos, o Luiz Otávio, né, o querido Tavinho, a Débora no Face, a Beatriz Palhas, a Sônia Conte, a Isabel Ribeiro, lá de Portugal. Então, um abraço para todos vocês, meus amigos, para todos que nos acompanham aí pela Rede Amigo Espírita. É uma alegria sempre estarmos juntos. E hoje o nosso capítulo de estudo é o capítulo 6, que vai tratar de um tema aí muito importante, né? O título em si já é um título muito marcante, né? Emmanuel nomeia o capítulo Segurança Íntima. Ou seja, esse estado de equilíbrio interior, esse estado de fortaleza, de resiliência, que nos cabe cultivar, né, para que a nossa relação com a vida exterior seja a mais serena e calma possível, né? No fundo, é isso que nós viemos tratando até aqui, né, nos capítulos que já estudamos, como desenvolvermos a tal ponto essa vida interior, tornando-a abundante, tornando-a segura, para que ela possa se sobrepor à vida exterior. Pois, como já foi dito, o indivíduo que não possui uma vida interior, ele se torna escravo das circunstâncias exteriores. Então, a todo momento, ele é como aquela folha ao sabor do vento, né? As circunstâncias sopram mais para um lado, ele é levado para lá, sopram para o outro lado, ele é arrastado. Então, ele não consegue, né, manter um equilíbrio, uma sustentação. É como um castelo de areia, por exemplo, muito suscetível ao vento, à tempestade, né? Porque ele não é consolidado, ele não foi construído com um material sólido, né? Com firmeza, com bases seguras. Então, diante de uma tempestade, tudo aquilo rui e o indivíduo precisa começar, então, tudo de novo. Ou seja, diante de uma tempestade, de uma dificuldade exterior, a criatura ela se desestrutura por completo, né? Ela cai no desespero completo e nesse processo, né, muitas vezes ela comete atos impensados, ela, né, comete equívocos, complica ainda mais a sua situação. Então, a grande chamada da vida, da doutrina espírita, do evangelho, é aprendermos, digamos assim, a estabelecer essa fortaleza interior que seja capaz aí, né, esteja habilitada a lidar com as circunstâncias que viremos todos a encontrar no transcurso da vida. Cada um terá as suas lutas, cada um terá as suas provas, a segurança íntima de cada um será testada, porque é assim que vai se construindo efetivamente a grandeza, né, dos espíritos superiores que um dia viremos a ser. É no malho aí, né, é no cadinho, é na luta que se forma o aço temperado, por exemplo, né? Ele precisa aprender a lidar ali com choques, um choque térmico muito grande, quando o aço passa por uma têmpera, para se tornar aquele aço assim tão resistente e tão útil, né, à construção. Então esse título, ele de certo modo nos lembra uma pequena parábolazinha de Jesus, uma pequena metáfora de Jesus, né, que está em Lucas 11, 21 em diante, quando ele fala lá do homem valente, né, ele diz que o homem valente, armado, né, quando ele guarda bem a sua casa, tudo que tem, tudo que ele possui está bem guardado. Lógico que nós temos que entender aí o sentido espiritual dessa fala, né? O que Jesus quer dizer com o homem valente, armado, né? O que ele quer dizer aí com essa ideia de armado? Naturalmente que as armas do cristão serão absolutamente diferentes das armas do mundo. Quais são as armas do cristão? A humildade, o perdão,
a fé, a caridade. É essa a armadura do cristão, essas são as suas armas, né? Por meio das quais ele pode ir para o bom combate da vida, sem ferir a ninguém, mas se protegendo diante dos desafios e das circunstâncias difíceis. É algo que Paulo, por exemplo, vai tratar lá na sua carta aos Efésios, quando ele fala da armadura de Deus, né? O escudo da fé, o capacete da esperança, a couraça da caridade, a espada da palavra, né? A espada do Espírito, ou seja, a força da palavra voltada para o bem, que penetra, que transforma outros corações. Então, essa é a definição aí de armado que Jesus quer apresentar. E, naturalmente, que a casa que ele menciona ali não é a nossa casa material apenas, muito mais do que isso, é a nossa casa mental, nosso mundo interior. E Jesus diz, então, que o homem atento, vigilante, valente, ou seja, fortalecido, atento, né, desperto, quando ele protege bem a sua casa, então os seus bens estão protegidos. Quais são os nossos bens primordiais? A paz, o equilíbrio, a harmonia. Se vacilamos, né, se nos tornamos invigilantes nessa proteção da casa, que é o que Jesus conta na parábola, então somos muitas vezes despojados dos nossos mais caros bens por aqueles que conseguem vencer essa barreira aí, né, da nossa proteção. Então essa é a ideia de segurança íntima. Sermos lá aquele indivíduo que Jesus trabalha na parábola de Lucas 11, 21 em diante, que coloca-se ali como, de fato, protetor da sua casa mental, protegendo-se de quaisquer circunstâncias, pensamentos, ocorrências, influências que venham querer a despojá-lo dos seus mais preciosos bens, como o da paz e o do equilíbrio. E a primeira frase de Emmanuel no capítulo nos diz o seguinte: ante os impactos emocionais do cotidiano, estimarias construir a segurança íntima, a fim de que a serenidade se te faça constante cidadela defensiva, e podes, indiscutivelmente, construir semelhante refúgio. Olha, eu acho que todo o capítulo, em essência, o que Emmanuel quer nos transmitir está aqui, nesse parágrafo, né? Ele tem tantas palavras, expressões importantes que daríamos para fazer praticamente um estudo só sobre ele. Mas o primeiro ponto que nos chama a atenção aqui, impactos emocionais. Então, impactos emocionais. Na vida, todos os dias nós seremos visitados por impactos emocionais, de maior ou menor escala. Claro que existirão aqueles momentos mais específicos, das provações mais difíceis, que são impactos maiores. E qual é a grande virtude que nos cabe desenvolver para lidar com impactos emocionais? É uma virtude que a gente tira lá dos materiais, né? Para a gente que é engenheiro, que estuda aí engenharia dos materiais e tudo mais, você tem uma capacidade ali, uma característica dos materiais chamada tenacidade. Está associada também à resiliência, que é a capacidade de absorver impactos sem quebrar. Veja, nos materiais a gente tem uma diferenciação que é importante, que vale também para nós. Tenacidade, resiliência é diferente de dureza. Não necessariamente um material duro é um material tenaz. Às vezes nós temos um material muito duro, mas muito frágil ao mesmo tempo. Ele recebe o impacto e ele logo quebra. Então, assim também conosco, né? Não estamos falando aqui de dureza emocional, intransigência, não é essa a ideia. Estamos falando de tenacidade, que é aí uma certa flexibilidade interna, né? A partir de uma construção espiritual, com base na humildade, com base na fé, com base no perdão, que vai nos dar essa possibilidade de absorver a energia dos impactos que nos chegam, seja por uma ofensa, seja por uma perda, um revés, né, a descoberta de uma enfermidade, são impactos emocionais, né? A decepção com alguém. Se a gente constrói essa tenacidade, essa resiliência interior, a gente consegue absorver essa energia e, digamos assim, redirecioná-la, né? Recambiá-la para o nosso crescimento, para a consolidação do nosso espírito, para nos tornarmos ainda mais fortes. Então, essa é a ideia
que Emmanuel está nos trazendo aqui, né? Impactos emocionais pedirão resiliência, tenacidade emocional. Para quê? Para que a gente possa, né, por meio dessa segurança íntima, que essa resiliência, essa tenacidade nos darão, para que a gente possa manter a serenidade como uma constante cidadela defensiva. Olha que bonito isso, né? A serenidade deve ser em nosso espírito esse estado de constante cidadela defensiva, a fortaleza, né? Às vezes a gente acha, por exemplo, que o orgulho, a força, a prepotência são realmente expressões de fortaleza, né, do indivíduo que é forte, né, que é austero e tudo mais, mas a gente esquece de ver que, na verdade, os mais fortes na vida são os humildes, são os serenos, são os confiantes. O orgulho é muito frágil. Basta que ele seja simplesmente arranhado e a criatura já se desestrutura por completo, porque embora parecendo forte, orgulhoso, né, se empavonando, se sobrepondo aos outros, humilhando os outros, embora ele pareça grande, aquilo é um inchaço, né, como um balão. Basta um pequeno estiletezinho ali, basta um pequeno alfinete e ele logo murcha, né? Então, há uma falsa aparência aí de fortaleza, de resistência. Ao passo que humilde, muitas vezes parecendo ali, né, frágil, parecendo ali pequeno, né, esconde uma força assim gigantesca, né, a força de um diamante. E a gente vê isso nos exemplos aí que nós tivemos e que nos foram dados ao longo dos séculos. Né, você vê a força de uma Lívia, né, aquilo ali para resistir ao que ela resistiu, né, as provas, as dificuldades, as humilhações, ali nós temos uma fortaleza de serenidade, baseada no quê? Na humildade, na fé, né, no serviço, no espírito de serviço, enquanto que Públio Lentulus, naquele orgulho dele, né, via-se ainda tão frágil, tão suscetível, né, de ser arrastado pelas provas e durezas do mundo. E assim a gente vai vendo tantos outros exemplos ao longo dos séculos, nos mostrando que fortes são de fato esses que conseguem conservar a serenidade, que se fazem humildes, que reconhecem a sua pequenez e que se apoiam, portanto, em Deus, porque sabem que por si mesmos são muito frágeis. O orgulhoso, como ele quer se sobrepor muitas vezes ao próprio Criador, à própria força onipotente da vida, ele se torna assim tão frágil. Por isso o apóstolo Paulo dizia: sede fortalecidos no Senhor. Ou seja, a nossa fortaleza está no Senhor, está em Deus, na humildade, na harmonia com a lei divina. Paulo também vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, né? Pois então, quando sou fraco, é que sou forte. Então, quando eu reconheço a minha debilidade, a minha fragilidade, me reconheço pequenino, então eu estou me fortalecendo de verdade. Ao passo que o orgulhoso ele tem a falsa sensação de força, que logo ele percebe não era tão segura assim. Então, a ideia é construirmos essa cidadela defensiva. E o mais importante desse parágrafo é a última frase, quando Emmanuel diz: podes indiscutivelmente construir semelhante refúgio. Ou seja, qualquer um de nós pode começar desde já a construção desse refúgio. Como nós vimos no episódio passado, da semana passada, não é algo que vai se dar da noite para o dia. Serenidade pede paciência, constância, disciplina, trabalho. Mas qualquer um de nós, diz Emmanuel, pode indiscutivelmente, ou seja, não tem desculpa, construir esse refúgio. Se não estamos construindo é porque, então, não queremos, não temos nos mobilizado para isso. Né? É o que Jesus diz a Públio Lentulus. A palavrinha-chave, ou a expressão-chave, está no teu querer, que é o que os Espíritos vão reforçar na questão 909, 911 do Livro dos Espíritos, quando dizem lá Kardec: quão poucos de nós fazem esforços, bastaria vontade para fazer grandes mudanças, né? E nem tanto assim, uma mínima mobilização já de vontade já redunda para nós em tantas modificações louváveis, tão benéficas, né, para cada um de nós.
se a buscarmos, quanto mais fortalecemos então essa vontade, mais se ampliam as nossas possibilidades. Eles dizem lá a importância desse verbo querer. Muitos dizem quero, mas o querer está somente nos lábios. Querem, mas muito felizes estão de que não seja como querem. Então eles nos falam aí dessa contradição muitas vezes que há em nós, né? A gente diz que quer uma coisa, mas no fundo não quer porque quer permanecer naquele estado de coisas, sem abrir mão de algumas posturas, de algumas mágoas, de alguns vícios, e aí realmente a gente não consegue avançar para essa fortaleza, para essa cidadela defensiva. E quais são as bases, então, dessa cidadela? Jesus já nos disse lá no Sermão do Monte, a sua fala que encerra o Sermão do Monte, como a dizer, olha, isso aqui é o mais fundamental. Quando ele diz, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa ruiu, porque estava construída sobre a areia. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato, ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, correram os rios, sopraram os ventos, mas a sua casa não ruiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus deixa claro para nós como edificar uma casa, né? Um edifício de paz, de equilíbrio, de harmonia, que seja resiliente, que seja forte, resistente, praticando-lhe as lições. Fora disso, tudo mais é elucubração, tudo mais é desenvolvimento, né, do que nós temos ali no cerne do Evangelho. Fora do amor, fora da indulgência, fora do perdão, fora da caridade, fora da humildade, não há, de fato, qualquer resistência que venha a durar, que seja efetivamente duradoura. Prosseguindo, ele então nos diz, inicia a edificação da própria paz. Então, lembrando o finalzinho do parágrafo anterior, todos nós podemos indiscutivelmente construir semelhante refúgio. Então, a partir desse entendimento, qual que é o próximo passo? Iniciar. Então, inicia a edificação da própria paz. Até ontem eu poderia estar desatento quanto a isso. Até ontem eu poderia estar invigilante quanto a essa edificação. Mas hoje, ou agora, começa um novo tempo, se me dispuser a fazer, de fato, para a minha vida, um novo tempo, um novo modo de conduzir. Então, é a ciência de começar, como nos diz Emmanuel, uma das mais importantes ciências da vida, a ciência de começar. Todas as grandes coisas e louváveis edificações começaram um dia como pequeninas sementes, com o primeiro tijolinho, com a primeira letrinha, tudo, todas as obras magnas da humanidade, tudo que de mais nobre já foi produzido, começou um dia com algo minúsculo, pequenino. Assim também a nossa paz. Observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabendo que somos influenciáveis pelas ideias alheias. Então, a importância de governarmos o nosso pensamento, de aprendermos a pensar por nós mesmos, claro, acolhendo as influências benéficas que nos chegam, de encarnados e desencarnados, e nos protegendo das influências perniciosas. Né? Fica aqui até uma sugestão muito importante de leitura, que está lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. O capítulo 24 se chama A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. É um capítulo magistral. E lá Leon Denis vai dizer em determinado momento, né, que não é possível estabelecer a paz se não aprendemos a governar os nossos pensamentos e a nos furtar as influências perniciosas que todos os dias nos alcançam, dos pensamentos dos encarnados e dos encarnados. Ele diz assim, raras criaturas pensam por si mesmas. Muitas vezes o seu pensamento é uma amálgama, né? Uma mistura do pensamento de um monte de gente, um monte de pensamento perturbado, desequilibrado. A criatura vai recebendo tudo aquilo e o seu pensamento passa a ser a fusão de tudo aquilo. Como é que mantém a paz? Como é que mantém o equilíbrio?
Por isso que o capítulo chama Disciplina do Pensamento. E um papel fundamental que nos cabe é aprendermos a construir essa cidadela, essa casa mental bem protegida, e a vigiarmos a porta de entrada. Quais pensamentos eu deixo permanecer, quais são úteis e que devem ser agregados ao meu ser, e quais eu preciso repelir, quais eu preciso cerrar a porta para com eles, né? É o que vai dizer João Evangelista, se eu não me engano, na sua segunda epístola, quando ele diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, que doutrina ele está falando? É do Cristo, né? Os valores do Evangelho. Não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Então, o que o João está falando? Para a gente não ser hospitaleiro com as pessoas, para a gente ficar rotulando as pessoas, se não é cristão, eu não vou receber. Não, não tem nada a ver com isso. Né? O que é não trazer essa doutrina? É um indivíduo que não traz os valores do Cristo na conversação, naquilo que fala, naquilo que compartilha, naquilo que escreve. Diante desse indivíduo, eu preciso proteger a minha casa mental. Não abrir a porta para acolher a maledicência, a calúnia, a difamação, né, a conversação menos digna. Abrir a porta apenas para que saia da minha casa mental algo de útil para ele, algo de bom, ou seja, mudar o rumo da conversa, né, que é também a ideia do não saudez. Não basta não receber, é preciso também não saudar, ou seja, não estimular aquilo, não valorizar aquele comportamento. É preciso, então, proteger. Agora, se alguém vem ter conosco e traz a doutrina do Cristo, seja encarnado ou desencarnado, acolhamos, né? Incorporemos, porque é luz que nos visita, é luz que nos enriquece. A gente sai de uma conversa, de uma interação como essa, mais ricos, né? Ambas as partes pelas trocas. Agora, quando não, é preciso saibamos nos proteger. É o que Emmanuel está dizendo aqui, é o que Leon Denis trata lá. Né? Respeitar todo mundo na posição em que está e tudo mais, mas ser muito criterioso naquilo que vai compor, né, o nosso quadro mental e o nosso quadro emocional. Aprendendo a cerrar a porta da casa mental quando for necessário e a abrir quando for útil, quando for valioso, né? Essa é a ideia. Então, sem essa disciplina de pensamentos, impossível manter ou conservar qualquer paz e qualquer equilíbrio. Aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, verificaremos que as nossas dificuldades não são maiores que as dos outros. Ou seja, sair, né, um pouco da caverna escura do eu, né, do só pensar em nós, nos nossos problemas, nas nossas dores. Se nós só nos voltamos para isso, se nós só nos prendemos nisso, aquilo nos envolve de uma tal maneira que passa a nos sufocar. É claro que deveremos olhar para as nossas dores, para os nossos problemas, mas também deveremos sair periodicamente de nós outros para vermos as dores dos outros, olharmos, ampará-los, né? Estarmos dispostos a auxiliá-los de alguma maneira, porque então, quando voltarmos para nós mesmos, né, no nosso santuário interior da prece, da reflexão, voltaremos com uma outra perspectiva, porque, querendo ou não, o olhar a dor do outro, ver a dificuldade do outro, redimensiona as minhas. Claro que cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas dores, mas quando a gente realmente está aberto, né, saindo aí da caverna do egoísmo, para ver o outro, entender um pouco o lugar e os desafios do outro, a gente vai redimensionando internamente as nossas dores. Eu me lembro do Chico, certa feita, ele dizendo, né, que quando ele passava por momentos muito difíceis, as coisas estavam muito complicadas, o Emmanuel então aparecia para ele e o convidava a visitar aqueles bairros mais carentes ali de Uberaba, e ele dava lá então uma volta e visitava as mães, muitas vezes com muitos filhos, mães, né, sem o companheiro ali, viúvas, e tendo ali aquelas imensas lutas, e ele ia visitando e acolhendo e vendo como muitos daqueles corações estavam ali resignados, né, fortalecidos, agradecidos muitas vezes a Deus. E o Chico dizia que na hora passava todos aqueles pesares, todo aquele envolvimento de tristeza que por vezes, né, o alcançava, quando ele saía, né, um pouco de si mesmo. Então a gente tem que fazer esses dois movimentos. O estar em nós, o mergulhar em nós, conhecer aí os nossos dramas, olhar para as nossas dores a fim de trabalhar tudo isso, mas também o sair de nós periodicamente em direção ao outro. Emmanuel mesmo vai dizer, no livro Mãos Unidas,
né, no capítulo 18, na última frase, no último parágrafo, ele diz assim: sai, pois, de ti mesmo, levando, né, as tuas dores, em busca das dores maiores que nos cercam em todas as direções, a fim de minorá-las, e regressarás a cada dia a ti mesmo, trazendo uma nova partícula aí de compreensão, ou seja, a gente volta mais enriquecido, a gente volta com novas perspectivas, o nosso olhar, a nossa percepção se modifica quando a gente sai um pouquinho de nós mesmos e então redimensionamos aí as nossas dores, quando vemos irmãos com desafios realmente tremendos aí na jornada espiritual. Integrando a comunidade terrestre, suscetível de adotar numerosos enganos em razão do aprendizado em que nos encontramos, somos impelidos a entender que não estamos isentos de cometer determinados erros. E que isso é compreensível à maneira do sinal vermelho no trânsito comum, convidando-nos a parar, de modo a seguirmos adiante em espaço imune de riscos. Ou seja, reconhecer que todos nós estamos e somos suscetíveis ainda de tropeçar inúmeras vezes, e por isso nos cabe ter para com os outros, para com os que tropeçam para conosco, né, para aqueles que agem equivocadamente para conosco, nos cabe ter para com eles compaixão, indulgência, misericórdia, porque amanhã, ou hoje mesmo, ainda poderemos ser nós os necessitados desse recurso. Foi o que Pedro aprendeu no ato ali da sua negação, ele que acusava, né, criticava, apontava tanto o dedo para os outros, ali se reconheceu na condição do que havia caído. Assim também todos nós. E reconhecer que, nesses momentos, temos ali um sinal vermelho, ou seja, um sinal de alerta, um convite à parada, para reflexão, para análise, para identificar o que nos levou àquele tropeço, quais as emoções nos conduziram até ali, quais foram as causas, as motivações e tudo mais, né, os hábitos por detrás disso, para que, depois dessa reflexão, ao nos reerguermos, ao voltarmos ao movimento, não venhamos a incorrer novamente naquele tropeço. Porque tropeçar uma, duas, três vezes naquele aspecto, ainda vai. Agora, arrepender-se a todo momento no que diz respeito àquela mesma questão, aí é sinal já de teimosia, é sinal de dureza, né, de rebeldia espiritual. Né? O Emmanuel mesmo vai dizer, o arrepender-se precisaremos tantas vezes ainda na jornada espiritual. Agora, o arrepender-se a todo momento no que diz respeito às mesmas questões, aí é sinal de teimosia e viciação. Então, um sinal vermelho, né? Quando a gente tropeça, quando nos reconhecemos ali no chão, quando o remorso nos visita, que saibamos fazer uma reflexão, ponderar, analisar, mas também não estagnar. Não ficarmos ali parados, presos na culpa, no remorso improdutivo, fazemos como o apóstolo Paulo, né? Na época ainda como Saulo, quando ele cai ali em Damasco, na chegada de Damasco, ele reconsidera internamente todos os caminhos percorridos até então, faz uma retrospectiva, reconhece os seus equívocos, reconhece a raiz desses seus equívocos, mas logo se coloca novamente disposto ao movimento, Senhor, que queres que eu faça? E diante da orientação de Jesus, ele se ergue e vai de volta para a luta, né? Levanta-te e entra na cidade, disse Jesus para ele. Essa é a nossa postura. Parar, refletir, analisar, mas quando der o sinal verde, voltarmos ao movimento, voltarmos ao esforço reparador, porque é no trabalho, no amor, no bem, que vamos cobrindo, né? Que vamos sanando os adoecimentos dos nossos desvios, as consequências infelizes dos nossos tropeços. Alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Olha, isso aqui é importantíssimo. É porque muitas vezes o nosso amor, especialmente para com as pessoas mais próximas, os entes queridos, vai ser um amor ainda muito marcado, entremeado pelo egoísmo, né? Em que a expressão desse amor vai estar muito condicionada, assim, ao atendimento das nossas vontades, no que diz respeito àquele ente querido, né? Tanto é assim que quando ele começa a tomar caminhos diferentes daqueles que julgávamos melhores, muitas vezes passamos a acusá-los de ingratidão, de indiferença, começamos a ficar
magoados, entristecidos, né? Óbvio que uma mãe, por exemplo, que vê o seu filho tomando caminhos tortuosos, né, de sombra, de equívoco, isso vai ulcerar, vai marcar o seu coração. Mas, às vezes, nos afligimos simplesmente porque os nossos filhos ou pessoas queridas vão ter escolhas, perspectivas diferentes das nossas e que não são, assim, escolhas equivocadas, escolhas em desarmonia com a lei, são caminhos diferentes que eles adotaram e muitas vezes nos sentimos desiludidos, nos sentimos inconformados com relação a isso, né? Há até uma mensagem de Emmanuel muito rica nesse sentido, está no livro Fonte Viva, capítulo 101, A Cortina do Eu. E Emmanuel vai dizer mais ou menos isso, né? Que muitas vezes nos entes queridos não amamos propriamente a eles ainda, mas muito de nós mesmos neles. Tanto é assim que quando começam a se afastar daquilo que desejaríamos para eles, dos caminhos que gostaríamos de vê-los percorrendo, então a nossa afeição se abala. Por quê? Quando ele deixa de refletir tanto assim eu mesmo, então a minha afeição se abala, porque eu amava ainda mais eu mesmo nele do que propriamente ele, enquanto individualidade. Então, entender que cada um tem um caminho que lhe é próprio, cada um tem um programa, né, reencarnatório, e que nos cabe, claro, orar, incentivar, estimular sempre que sigam pelos caminhos do bem, pelos caminhos do amor, pelos caminhos da verdade, mas entendendo que esses são vários, são infinitos os caminhos que haverão de conduzir ao caminho do Cristo, que é o caminho essencial que nos cabe a todos percorrer, né? O caminho para a verdade e para a vida. Mas respeitando cada um, né? Orando também, fazendo o que nos seja possível em termos de exemplificação, para que o outro também não tome veredas de equívoco, que haverão de conduzir por sendas ásperas aí, para abismos, né? Ajustar as nossas veredas para que os que caminham conosco possam também ajustar as suas. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, fazei veredas direitas para os vossos pés, a fim de que aqueles que manquejam não cheguem a cair, né? Antes sejam auxiliados, sejam sarados. O que Paulo está dizendo? Se a gente se propõe a fazer a nossa vereda direita, se a gente está caminhando de maneira reta, com retidão, com dever bem cumprido, então automaticamente nós estamos auxiliando aqueles que estão ali meio claudicantes, meio sem rumo ao nosso redor, nós estamos ajudando eles a encontrarem os seus caminhos também, a fazerem veredas direitas também. Essa é a ideia. Admitindo cada criatura por transeunte ou viajor no carro da própria existência, saberemos zelar por nossas diretrizes, sem interferir na condução do próximo. Então, é aquilo que o Chico dizia, né, de maneira sintética e valiosa. Ele dizia assim: aos outros dou o direito de serem quem são, mas a mim o dever de ser melhor a cada dia. Essa é, em síntese, a programática, né, a diretriz que nos é dada pelo Evangelho. Claro que, no caso, por exemplo, de um pai, de uma mãe, né, daqueles que vão receber incumbências educativas em relação a espíritos que estão voltando aí para a jornada e para a experiência física, a eles cabe, né, orientar aqueles que ainda não podem conduzir-se por si. Então, até que a criança venha a ter autonomia na adolescência, na juventude, aí cabe aos pais, né, ou aos educadores, os responsáveis, a dar essas diretrizes e orientações. Mas uma vez que o indivíduo entra na posse da sua autonomia, da sua consciência aí na encarnação, aí é respeitar as suas escolhas, sem nunca deixar de ampará-lo, sem nunca deixar de estimulá-lo, e contribuindo da melhor maneira que podemos, especialmente, como falávamos, ajustando os nossos próprios caminhos, né? Se o carro da minha existência está bem alinhado, está bem direcionado, está avançando, isso é um convidativo, é um chamativo para que os outros possam encontrar os rumos e os caminhos também. Mas daí a querer impor, a forçar, muitas vezes eu consigo com isso apenas criar um distanciamento ainda maior. Então, é preciso, né, é importante a gente falar isso. Muitas vezes, por exemplo, eu sou perguntado, né, por algumas mães, alguns pais que perguntam, né, com relação aos jovens, ao afastamento da doutrina espírita, e eu tenho falado assim que deixa o jovem, né, porque se ele vier forçadamente, se ele vier apenas por imposição,
ele não vai ficar, porque a única adesão que nos mantém no caminho do Evangelho é a adesão voluntária, é a adesão consciente. É claro que, no caso da criança, que está na evangelização infantil e tudo mais, né, cabe aos pais ali o papel de apresentar o conteúdo, de levá-los, de informá-los, de dar-lhes bases espirituais para a jornada da vida. Mas a partir do momento em que o ser passa a ter autonomia na presente existência, é respeitar os seus caminhos e as suas escolhas, né? Estando sempre ali disposto a responder, a conversar, a informar quando for buscado, né? Estando sempre ali também no testemunho, no trabalho, no exemplo, que é convidativo, né? Que é eloquente para o coração do jovem, por exemplo. Então eu digo isso por mim mesmo, né? Que passei por esse processo de afastamento. Então, durante a infância, minha mãe me levou, às vezes eu resisti, mas ela me levou, e agradeço profundamente a Deus por isso. Mas chegou ali o início da mocidade, eu me afastei, fiquei 10 anos afastado do Espiritismo. Só retornei ao final de 2012, quando concluí a graduação. Mas aí voltei por moto próprio, né? Voltei porque o meu coração me pedia, e desde então temos estado aí. Nesse momento, nesse período todo, minha mãe respeitou essa escolha, esse distanciamento, né? Sempre se manteve ali, disposta a conversar a respeito, sempre me dava um ou outro livro, mas ela respeitou esse momento, e quando eu voltei, e aí de fato eu sabia já onde procurar, porque havia tido essa base na infância, voltei já mobilizado, voltei já mais consciente, e foi uma adesão voluntária que nos tem mantido até aí. Então eu tenho sempre orientado, né? Respeitar essa autonomia, estar ali disponível, acessível, mas dar ao espírito a liberdade dele fazer esses caminhos até que possa reencontrar, né, essa mensagem, se for de fato a sua vontade. Sempre, claro, transmitindo essa mensagem silenciosa da vivência e do exemplo. Porque se a gente vai na imposição, no forçar muito a barra, a gente consegue apenas criar um distanciamento, uma resistência ainda maior, às vezes, para essa mensagem tão importante que é a doutrina espírita ou qualquer experiência espiritual, né? Ou busca religiosa na vida de um espírito encarnado. Partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil reconhecer que os contratempos que nos ocorram talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos, competindo-nos auxiliá-los, tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução de nossos problemas. Então, é aquela regra que nos é apresentada, né, no Evangelho, na doutrina espírita, fazer aos outros o que esperaríamos se nos fizesse, num momento de dificuldade, reconhecer que os outros, nossos entes queridos, também estão suscetíveis aí de passar por determinadas dificuldades, tropeços e tudo mais, e nos colocarmos, então, naquela posição, né, estendendo as mãos mais do que apontando dedos, né? Quando o indivíduo já está no chão, não é o momento ali de ficar revisitando o que o levou até ali. No fundo, a sua consciência já sabe, ou virá a saber, o que o levou até ali. Nesses momentos, é estender a mão, é ser indulgente, é amparar, é ajudar a reerguer. É, como diz Emmanuel, alimentar a boa parte de cada um e seguir adiante, porque a vida mesmo converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto, ou seja, a própria consciência do indivíduo é a sua grande mestra, a vida ensina também, educa. A nós cabe reerguer, amparar, estimular o bem, sempre que nos seja possível, assim como gostaríamos de fazê-lo se estivéssemos naquela circunstância, né? Foi o que Pedro, mais uma vez recordando aí dele, aprendeu. Ele que sempre esteve na posição dos de pé apontando os caídos, quando esteve caído, reconheceu o valor de uma mão estendida, e a partir daí é que ele começa, de fato, a ser o Pedro tão acolhedor, tão amigo, tão sustentáculo que ele passou a ser, porque ele inverteu essas posições, né, e aprendeu o valor de auxiliar como desejaria ser auxiliado. A convicção de que todos nos achamos em caminho, buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sob riscos análogos, nos podará qualquer impressão de privilégio à frente dos companheiros da humanidade, com os quais precisamos estar em paz na garantia da própria segurança. Então, entender que nós todos, essencialmente, buscamos as mesmas coisas fundamentais, com umas diferenças aqui e acolá, mas no fundo toda criatura anseia por paz, por felicidade, por equilíbrio, né? Por
por tranquilidade, por confiança. Então, todos nós estamos nessa luta, né? Sujeitos a riscos, nós estamos sujeitos a determinadas tentações e o outro estará sujeito a determinadas tentações. Nenhum de nós é privilegiado, o amor de Deus vige sobre todos nós, o sol se ergue sobre injustos, né, injustos, melhor dizendo, sobre maus e bons, e a chuva cai sobre justos e injustos. Então, a misericórdia divina abrange a todos. Aquele com quem você tem dificuldade é também filho de Deus. Existem espíritos benfeitores que o amparam. Deus o ama como ama a ti. Então, cortemos quaisquer ilusões que tenhamos de privilégios, de facilidades. Todos os filhos de Deus estão em luta, lutas que muitas vezes não conhecemos, lutas íntimas. Até mesmo aqueles que achamos que são os mais privilegiados no mundo, têm ali profundas amarguras, angústias, tentações internas que precisam lutar. Então saibamos olhar para cada um como um irmão que espera de nós acolhimento, bondade, doçura, gentileza, para seguir no seu caminho. Cada um de nós está numa luta, não existem privilegiados no sentido maior, né, desse termo. Deus vela por todos e cada um vai recebendo as circunstâncias de que carece para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu crescimento. Então sigamos, né, podando essa impressão de privilégio que porventura venhamos a ter, e saibamos conservar a paz diante dos outros para que mantenhamos, né, venhamos a garantir a nossa segurança íntima. Porque se eu faço da minha vida um constante movimento de criar intrigas, desavenças, mágoas, antipatias, como é que eu vou manter qualquer paz, qualquer segurança íntima, né? Se eu crio assim tantas brechas para energias, vibrações, associações perniciosas. Agora, como diz Jesus, granjeai amigos. Se eu estou buscando construir simpatia, semear o bem, colher gratidão, né, a partir disso, eu vou criando uma teia protetiva que me protege daqueles que ainda não saberão compreender, daqueles adversários do passado que desejam ainda me fazer perder. Se eu vou construindo essa proteção, né, do amor de tantos pelo bem feito e semeado, sem interesse pessoal, com absoluto esquecimento de mim mesmo, é aí então que eu passo a ganhar de fato proteção, né? É aquilo que Jesus fala: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se eu penso só em mim e por isso me indisponho com os outros, não penso nos outros, não construo simpatia, a minha vida no sentido aí de paz, de equilíbrio, de harmonia, perdê-la aí. Agora, quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, este salvá-la, encontrá-la. Ou seja, se eu realmente saio, né, de mim mesmo e semeio simpatia, semeio carinho, semeio bondade, eu, ainda que não buscasse isso, estou desenvolvendo as melhores garantias para a minha paz, uma rede verdadeiramente protetiva para qualquer influência perniciosa. Reflete nisso e concluirás que este ou aquele viajor no mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga respeito, de maneira a não suscitar desastres que ameacem os outros e a si mesmo. Então eu tenho o dever de proteger a viatura que eu estou viajando, ou seja, proteger o meu caminho, fazendo lá as veredas direitas que comentávamos a partir da fala de Paulo, proteger os recursos que eu recebi. Então, os recursos que eu recebi, por exemplo, a profissão, o título, tudo isso, usá-los adequadamente, usá-los com zelo, usá-los com retidão, com honestidade, para que, a partir do meu tropeço, eu não venha fazer outros a tropeçar, né? Para que, a partir do meu desmazelo, do meu descuidado, eu possa convidar, estimular outros a fazê-lo também. Então, usar tudo o que eu recebi para essa viagem física da melhor maneira possível, para proteger a mim e aos outros. Proteger o meu corpo, zelar pelo meu corpo, né? Cuidar da saúde, do equilíbrio, superando os vícios, tendo moderação, sobriedade. Isso é proteger o veículo, né? Cuidar do burrinho, como dizia lá Francisco de Assis, para que não venhamos a desencarnar, muitas vezes precocemente, perdendo oportunidades, criando complicações. Lembramos lá o caso de André Luiz, no livro Nosso Lar, que chegou naquela condição lamentável no mundo espiritual, em parte por causa de um suicídio indireto,
por conta de vários excessos que minaram as energias do seu corpo físico. Então, isso é também proteger o nosso veículo. Quando damos esse exemplo de sobriedade, de equilíbrio, contagiamos outras pessoas. Agora, se damos o exemplo, né, do desequilíbrio, do vício, do excesso, quantas vezes não plantamos esses desequilíbrios também em outros? Quantas vezes isso não se dá de pais para com filhos, né, ilustrando ali o desequilíbrio com a ingestão de substâncias tóxicas, por exemplo, que os filhos vão incorporar, o álcool, por exemplo, ou outras coisas. Então, é preciso termos cuidado. Protegendo o nosso veículo, estamos também inspirando os outros para que zelem adequadamente pela sua viatura na jornada da existência. E então ele conclui: a serenidade habitará conosco. Quem não quer isso, né? A serenidade, a calma habitando conosco na Terra, quando aí compreendemos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo, com sonhos, compromissos, realizações, iniciativas a que se associe. Então é aquilo que Emmanuel diz: Deus não dá cópias, cada um é um, cada criatura é um universo por si, diz lá o benfeitor Asclépios no livro Obreiros da Vida Eterna. E somente o Cristo tem suficiente sabedoria para traçar diretrizes para cada um. O que nós podemos fazer no máximo, é inspirar pelo exemplo, por um conselho amigo, por uma conversação edificante, mas sem nunca querer definir os caminhos de outros, querer moldar os outros aos nossos talentos, às nossas visões. O que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea. Ou seja, essa postura vai nos afastar de julgamentos precipitados. Então, às vezes, você está imaginando que o outro é uma coisa, ele é completamente diferente daquilo, porque você vê capa, né? Você vê aparência, você não conhece o mundo interior da criatura. Isso só Deus conhece, e ela, né? Então, evitar os julgamentos precipitados e condenações indébitas. Às vezes eu estou condenando o outro por uma intenção que ele não tinha, né? A partir de um determinado ato exterior, eu condenei o outro quando a sua intenção era outra, completamente diferente. Porque o mesmo ato exterior, ele pode ser feito com intenções absolutamente diferentes. E o mesmo ato exterior, ele pode ser nobre, louvável ou não, de acordo com a intenção com que foi feito. Então, às vezes eu estou vendo ali algo que não foi nobre, mas foi profundamente nobre, porque a intenção era das melhores. Eu estou condenando indebitamente. Então, fujamos dessa posição de juízes, dessa síndrome de Deus, né? Estejamos em nosso lugar pequenino ali de criaturas, de irmãos. Essa é a ideia, né? Irmãos, horizontalidade, todos nós aí no mesmo plano, sem que ninguém se coloque acima, né? A não ser, claro, os espíritos superiores que estão acima por mérito, né? Pela superioridade moral que alcançaram. Mas nós aqui, do modo geral, no plano da matéria, estamos nesse plano aí muito similar de experiência. Portanto, nos cabe estar lado a lado e não na posição indébita de juízes. Para que estejamos, então, em plena vivência da regra áurea. O que é a regra áurea? Está lá no Evangelho. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Então, olha que fechamento lindo, né? A prática da regra áurea é o coração da felicidade. Então, sem estarmos nesse coração da felicidade, ou seja, do criar a felicidade para os outros como gostaríamos de tê-la para conosco, não estaremos na felicidade do coração. Sem irmos aos outros corações para lhes semear felicidade, alegria e contentamento de viver, tampouco teremos essa felicidade em nós. É o que Eurípides Barçanufo nos dizia, né? A alegria verdadeira, a felicidade real jamais floresce na solitude, ou seja, no isolamento, né? No egoísmo, porque ela somente viceja na sintonia, nos laços entre corações que se amam, que se auxiliam e que se bendizem. Então, essa é a ideia. Sem essa prática no coração da felicidade, tampouco estaremos na felicidade do coração, que é a nossa mais profunda segurança íntima, a nossa serenidade interior. Então, eram essas as nossas reflexões de hoje, meus amigos. Agradecendo aí a todos que estiveram conosco, né? A Rosa aqui falando
Que verdade, todos nós temos os nossos problemas e dificuldades, exatamente. Cabe a nós ajudar, respeitar, jamais julgar. Isso aí, estimular a boa parte, né? Incentivar o outro para seguir adiante, sem fazer um retrato dele apenas pelo que vemos por fora, né? O Mário Domingos aqui falando, né? Atraímos muitos irmãos desencarnados na sintonia, e aí a gente fica num estado preocupante. Então, o cuidado que a gente deve ter, né, Mário, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, para ver em que faixa nós estamos operando. Porque eu me lembro até de uma mensagem do Emmanuel, que se chama Pensamento e Conduta. Se eu não me engano, está no livro Encontro Marcado, e ele vai dizer assim que a nossa mente ela opera como se fosse de fato um rádio, né? Com várias frequências, mas que o sintonizador, como a gente tem no rádio, ele é a vontade. Então, pela vontade, a gente consegue definir em que faixa nós estamos operando, né? Que mais aqui de comentários? A Rita de Cássia, né? Temos que ser fortes nas nossas provações, é o que nós falávamos, da segurança íntima, da resiliência, tenacidade. Muitas vezes choramos em silêncio. Jesus conhece essas nossas lágrimas silenciosas, as lágrimas que muitas vezes choramos ali no silêncio, para depois, nos serviços semelhantes, levar o sorriso, a esperança, o contentamento. Cada lágrima dessa é convertida numa pérola de luz, se bem soubermos, né, de fato, renovar os sentimentos a partir dessas experiências. Quando deixamos um pouquinho as nossas dores de lado para minorar outras dores, isso vai se fazendo riqueza do espírito. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado aí pelas contribuições. Que Deus abençoe a todos vocês e que possam ser, cada um de vocês, esse guarda, né, esse vigilante atento e desperto da casa mental, protegendo os bens mais preciosos que todos temos a conservar aí, que são os bens da paz, do equilíbrio, da serenidade interior. Que Jesus lhes abençoe, lhes inspire. Um grande abraço e nos vemos então na quarta-feira que vem, né, dando continuidade aos nossos estudos com o próximo capítulo. Que Jesus abençoe a todos vocês. Muita paz.